Já parou pra pensar nisso? Tipo, ganhar uma ação contra o governo é ótimo, né? Uma vitória. Com certeza. Mas aí, pra ver o dinheiro na conta, é outra batalha, muitas vezes. É verdade, pode demorar. Normalmente, quem ganha é que tem que, assim, apresentar os cálculos, né? Correr atrás disso. Exato, a regra geral é essa. Mas, e se for muito complicado? Sabe? Especialmente em causas menores, juizados especiais. Parece que o Supremo, o STF, deu uma mexida nisso agora, recentemente. Teve uma decisão importante sobre isso. Pois é, o lance é o seguinte, o STF confirmou que a Fazenda Pública, União, estados, municípios, todo mundo pode sim ser obrigado a fazer as contas, apresentar os cálculos para começar a pagar as sentenças lá nos juizados especiais. Isso, a chamada execução invertida, ganhando mais força, né? Exato. Isso veio de um recurso, o RE 1528097, que gerou o tema 1396 de repercussão geral. A gente está se baseando aqui numa notícia do próprio STF, do dia 3 de julho de 2025. Uma fonte bem direta, então. Sim, e a nossa missão neste Deep Dive de hoje é justamente descompactar essa decisão. Por que será que o STF manteve essa obrigação para o governo? É uma boa pergunta. Quais foram os argumentos contra? Imagino que teve resistência, né? E, no fim, o que isso muda na prática? Para o cidadão, para a administração? Bora investigar isso. Vamos lá. Então, vamos começar pelo básico. A regra geral lá no Código de Processo Civil diz o quê? Quem ganha a ação apresenta a conta, certo? Certo. O credor apresenta o demonstrativo do débito. Mas aí vem essa exceção que o STF confirmou para os juizados especiais. A tal da execução invertida. Parece meio de cabeça para baixo, não? O governo ter que calcular o que ele mesmo deve? Parece, né? Mas tem uma lógica por trás, é para dar mais agilidade. E não é algo que surgiu do nada. Ah, não. Já existia antes. Já, o STF já tinha validado essa ideia para a União lá nos juizados federais, num julgamento anterior, a DPF 219. Ah, entendi. Então agora estenderam. Exatamente. Estenderam o entendimento. O raciocínio principal é evitar atrasos desnecessários, sabe? Dar mais celeridade para o processo. O tribunal fala até num dever de lealdade. Dever de lealdade? Como assim? No sentido de que se o direito do cidadão já está reconhecido na sentença, o Estado deveria, colaborar para que o pagamento saia logo. Facilitar, não criar mais obstáculos, entende? Faz sentido, pensando na eficiência. Mas imagina a reação dos governos, né? Não devem ter gostado muito. É no caso que o STF julgou, o Estado de São Paulo reclamou, né? Reclamou, sim. O que eles disseram? Foi aquela coisa de não temos gente para isso. Basicamente isso. Alegaram falta de estrutura, de pessoal para fazer cálculo para todo mundo que ganha nos juizados. E não só isso. O que mais? Argumentaram também que essa exigência seria uma interferência indevida do judiciário no executivo. Sabe? Violação da separação dos poderes. Tipo, o juiz não pode mandar a gente se organizar assim. Entendi. Argumentos fortes, pelo menos do ponto de vista da administração pública. E como o STF rebateu isso? Principalmente essa questão da estrutura, que parece bem pé no chão, né? Sim, e o relator, o ministro Barroso, foi direto nesses pontos. Primeiro sobre a igualdade. Ele disse que não faria sentido exigir isso da União e não exigir dos estados e municípios. Ah, tratamento igual para todo mundo da federação. Isso. A Constituição não permitiria essa diferença. Aí, sobre a carga de trabalho. O argumento foi interessante. Qual foi? Ele ponderou que, mesmo quando é o cidadão que apresenta os cálculos, a Fazenda Pública já tem o dever de conferir tudo, tintim por tintim, para ver se está certo. Verdade, tem a conferência. Então, ter que calcular desde o início não seria uma carga de trabalho completamente nova. Seria mais como antecipar uma etapa de verificação que já existiria de qualquer forma. Sacou? Saquei. É adiantar um serviço que já ia ter depois. Exato. E quanto à separação dos poderes, o STF entendeu que não é interferência. É só aplicação das regras do processo e da própria ideia dos juizados especiais, que é simplificar e agilizar. Ok. Mas o ponto crucial mesmo, que parece ter tido um peso enorme na decisão, foi o acesso à justiça. Acesso à justiça. Como que isso entra na questão dos cálculos? Não tô pegando. Pensa comigo. Qual é o perfil de muita gente que vai para o juizado especial? Geralmente pessoas com causas de menor valor, talvez com menos grana. Exato.
pessoas muitas vezes de baixa renda, hipossuficientes. Agora imagine exigir que essa pessoa, que mal tem recursos, contrate um contador ou se vire sozinha para fazer cálculos que podem ser bem complexos. Juros, correção monetária. Isso, atualização de valores. Para muita gente, isso seria uma barreira quase intransponível. Na prática, a pessoa ganha, mas não leva, porque não consegue calcular o valor exato. Nossa, verdade. Poderia inviabilizar o recebimento. Justamente. Isso iria contra o princípio constitucional que garante o acesso à justiça para todo mundo. Seria uma justiça pela metade, né? Clareou muito agora. Faz todo sentido olhar por esse ângulo. E essa discussão toda levou à tese final, né? O tema 1396. O que ele diz em resumo? Basicamente, ele fixa duas coisas importantes primeiro. Confirma que, sim, é constitucional exigir que a Fazenda Pública apresente os documentos e os cálculos para iniciar o pagamento lá nos juizados. Segue a linha do que já valia para a União na ADPF 219. Ok, confirmado. E a segunda? A segunda é que a discussão sobre se a pessoa que ganhou tem ou não condições financeiras de fazer esses cálculos, a tal da hipossuficiência, é uma questão de fato. Tem que ser analisada caso a caso. Ah, então não é automático para todo mundo. Não. O juiz vai analisar. Se ficar comprovado que a pessoa realmente não tem condições, aí sim. O ônus de fazer os cálculos recai sobre a Fazenda Pública. Entendi. Então, resumindo a história toda, nos juizados especiais, o STF pesou as coisas e decidiu que a eficiência do processo e o acesso à justiça são mais importantes que a conveniência administrativa do governo. Basicamente disse, Estado, para garantir o direito do cidadão, talvez você tenha que fazer a conta do que você mesmo deve. É isso? É uma ótima síntese. O foco foi garantir a efetividade da decisão judicial para o cidadão, principalmente o mais vulnerável. Perfeito. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão final, né? Essa decisão mostra bem uma tensão que existe sempre. De um lado, a capacidade da máquina pública, os recursos, a estrutura. Do outro, o direito fundamental do cidadão a uma justiça que não seja só no papel, mas que seja rápida, acessível, efetiva. Principalmente nessas causas de menor valor que afetam tanta gente. Uma tensão constante mesmo. Pois é. E a provocação que fica é, até que ponto esse princípio, essa ideia de facilitar para o cidadão receber o que é seu por direito, mesmo que isso exija um esforço maior do aparato estatal, até que ponto isso poderia ou deveria ser aplicado em outras áreas, em outras interações burocráticas entre as pessoas e o governo. Fica aí para a gente pensar, né? Oi, já parou para pensar nisso? Tipo, ganhar uma ação contra o governo é ótimo, né? Uma vitória. Com certeza. Mas aí, para ver o dinheiro na conta, é outra batalha muitas vezes. É verdade, pode demorar. Normalmente quem ganha é que tem que, assim, apresentar os cálculos, né? Correr atrás disso. Exato, a regra geral é essa. Mas e se for muito complicado, sabe? Especialmente em causas menores, juizados especiais. Parece que o Supremo, o STF, deu uma mexida nisso agora, recentemente. Teve uma decisão importante sobre isso. Pois é, o lance é o seguinte, o STF confirmou que a Fazenda Pública, União, estados, municípios, todo mundo pode sim ser obrigado a fazer as contas, apresentar os cálculos para começar a pagar as sentenças lá nos juizados especiais. Isso, a chamada execução invertida, ganhando mais força, né? Exato. Isso veio de um recurso, o RE 1528097, que gerou o tema 1396 de repercussão geral. A gente está se baseando aqui numa notícia do próprio STF, do dia 3 de julho de 2025. Uma fonte bem direta, então. Sim, e a nossa missão neste Deep Dive de hoje é justamente descompactar essa decisão. Por que será que o STF manteve essa obrigação para o governo? É uma boa pergunta. Quais foram os argumentos contra? Imagino que teve resistência, né? E, no fim, o que isso muda na prática? Para o cidadão, para a administração? Bora investigar isso. Vamos lá. Então, vamos começar pelo básico. A regra geral lá no Código de Processo Civil diz o quê? Quem ganha a ação apresenta a conta, certo? Certo. O credor apresenta o demonstrativo do débito. Mas aí vem essa exceção que o STF confirmou para os juizados especiais. A tal da execução invertida. Parece meio de cabeça para baixo, não? O governo ter que calcular o que ele mesmo deve? Parece, né? Mas tem uma lógica por trás, é para dar mais agilidade. E não é algo que surgiu do nada. Ah, não. Já existia antes. Já. O STF já tinha validado essa ideia para a União lá nos juizados federais, num julgamento anterior,
a DPF 219. Ah, entendi. Então agora estenderam. Exatamente. Estenderam o entendimento. O raciocínio principal é evitar atrasos desnecessários, sabe? Dar mais celeridade para o processo. O tribunal fala até num dever de lealdade. Dever de lealdade? Como assim? No sentido de que se o direito do cidadão já está reconhecido na sentença, o Estado deveria, colaborar para que o pagamento saia logo. Facilitar, não criar mais obstáculos, entende? Faz sentido, pensando na eficiência. Mas imagina a reação dos governos, né? Não devem ter gostado muito. É no caso que o STF julgou, o Estado de São Paulo reclamou, né? Reclamou, sim. O que eles disseram? Foi aquela coisa de não temos gente para isso. Basicamente isso. Alegaram falta de estrutura, de pessoal para fazer cálculo para todo mundo que ganha nos juizados. E não só isso. O que mais? Argumentaram também que essa exigência seria uma interferência indevida do judiciário no executivo, sabe? Violação da separação dos poderes. Tipo, o juiz não pode mandar a gente se organizar assim. Entendi. Argumentos fortes, pelo menos do ponto de vista da administração pública. E como o STF rebateu isso? Principalmente essa questão da estrutura, que parece bem pé no chão, né? Sim, e o relator, o ministro Barroso, foi direto nesses pontos. Primeiro sobre a igualdade. Ele disse que não faria sentido exigir isso da União e não exigir dos estados e municípios. Ah, tratamento igual para todo mundo da federação. Isso. A Constituição não permitiria essa diferença. Aí, sobre a carga de trabalho. O argumento foi interessante. Qual foi? Ele ponderou que, mesmo quando é o cidadão que apresenta os cálculos, a Fazenda Pública já tem o dever de conferir tudo, tintim por tintim, para ver se está certo. Verdade, tem a conferência. Então, ter que calcular desde o início não seria uma carga de trabalho completamente nova. Seria mais como antecipar uma etapa de verificação que já existiria de qualquer forma. Sacou? Saquei. É adiantar um serviço que já ia ter depois. Exato. E quanto à separação dos poderes, o STF entendeu que não é interferência. É só aplicação das regras do processo e da própria ideia dos juizados especiais, que é simplificar e agilizar. Ok. Mas o ponto crucial mesmo, que parece ter tido um peso enorme na decisão, foi o acesso à justiça. Acesso à justiça. Como que isso entra na questão dos cálculos? Não tô pegando. Pensa comigo. Qual é o perfil de muita gente que vai para o juizado especial? Geralmente pessoas com causas de menor valor, talvez com menos grana. Exato. Pessoas muitas vezes de baixa renda e hipossuficientes. Agora imagine exigir que essa pessoa, que mal tem recursos, contrate um contador ou se vire sozinha para fazer cálculos que podem ser bem complexos. Juros, correção monetária. Isso, atualização de valores. Para muita gente, isso seria uma barreira quase intransponível. Na prática, a pessoa ganha, mas não leva, porque não consegue calcular o valor exato. Nossa, verdade. Poderia inviabilizar o recebimento. Justamente. Isso iria contra o princípio constitucional que garante o acesso à justiça para todo mundo. Seria uma justiça pela metade, né? Clareou muito agora. Faz todo sentido olhar por esse ângulo. E essa discussão toda levou à tese final, né? O tema 1396. O que ele diz em resumo? Basicamente, ele fixa duas coisas importantes primeiro. Confirma que, sim, é constitucional exigir que a Fazenda Pública apresente os documentos e os cálculos para iniciar o pagamento lá nos juizados. Segue a linha do que já valia para a União na ADPF 219. Ok, confirmado. E a segunda? A segunda é que a discussão sobre se a pessoa que ganhou tem ou não condições financeiras de fazer esses cálculos, a tal da hipossuficiência, é uma questão de fato. Tem que ser analisada caso a caso. Ah, então não é automático para todo mundo. Não. O juiz vai analisar. Se ficar comprovado que a pessoa realmente não tem condições, aí sim. O ônus de fazer os cálculos recai sobre a Fazenda Pública. Entendi. Então, resumindo a história toda, nos juizados especiais, o STF pesou as coisas e decidiu que a eficiência do processo e o acesso à justiça são mais importantes que a conveniência administrativa do governo. Basicamente disse, Estado, para garantir o direito do cidadão, talvez você tenha que fazer a conta do que você mesmo deve. É isso? É uma ótima síntese. O foco foi garantir a efetividade da decisão judicial para o cidadão, principalmente o mais vulnerável. Perfeito. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão final, né? Essa decisão mostra bem uma tensão que existe sempre.
De um lado, a capacidade da máquina pública, os recursos, a estrutura. Uhum. Do outro, o direito fundamental do cidadão a uma justiça que não seja só no papel, mas que seja rápida, acessível, efetiva, principalmente nessas causas de menor valor que afetam tanta gente. Uma tensão constante mesmo. Pois é, e a provocação que fica é até que ponto esse princípio, essa ideia de facilitar para o cidadão receber o que é seu por direito, mesmo que isso exija um esforço maior do aparato estatal, até que ponto isso poderia ou deveria ser aplicado em outras áreas, em outras interações burocráticas entre as pessoas e o governo. Fica aí para a gente pensar.